Mas era tanta dor naquele momento, já estava muito avançado, que eu não conseguia fazer movimento nenhum. E os batimentos cardíacos dela estavam alterados. E aí a gente tentou, mas não dava pra esperar muito tempo, né? E aí, enfim, fomos pra cesárea. Mas quando ela nasceu, o médico saiu com ela correndo, não consegui vê-la. Entendi que alguma coisa tinha acontecido ali. Olá, boa noite. Estamos com mais um episódio do podcast Tangedores. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Uma pessoa assim que eu tenho um grande carinho. Conheço, nós somos amigas há mais de 12 anos. E estou muito feliz com a presença dela aqui. Ainda por cima, né, que ela acabou de receber um presente lindo de Deus. Então, assim, para ela estar aqui hoje, realmente foi um movimento dos céus. E logo, logo, vocês vão estar sabendo qual foi esse movimento, tá bom? Então, com grande carinho, com grande amor, nós recebemos a tangedora, psicóloga, ministra do Senhor, Ariane Walter Funk. Oi. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, Sabrina, por essa oportunidade, né? Oportunidade de falar um pouquinho de mim, da minha família, do meu ministério, do meu trabalho. Tenho certeza que pode ajudar e agregar aí na vida de várias pessoas. Amém, seja muito bem-vinda, tá? Então vamos falar um pouco, né, da sua profissão. Hoje você é psicóloga, né, já atuante durante 7 anos e ministra da dança e como extensão, como tangedora do Senhor, fez uma especialização em psicologia da dança. E aí, um dos motivos da nossa troca, da nossa conversa, é trazer realmente, né, para os tangedores que estão em casa, como que funciona essa conexão da psicologia da dança inserido, né, juntamente com as ministrações, juntamente com a característica de cada um, juntamente com o que Deus reservou dentro da sua profissão para você estar migrando dentro realmente daquilo que Deus te designou. Uhum. Eu acho que foi muito bom quando eu descobri que eu podia unir as minhas duas paixões, né? Essa área não é uma área muito antiga, né? Ela é uma área mais nova, principalmente aqui no Brasil. Lá Sim. fora já é muito mais divulgado, mais falado. Todo o nosso material de estudo é tudo da Inglaterra, Estados Unidos. Então, no Brasil tem pouco tempo. E aí, quando eu descobri que eu podia unir os dois, eu falei, meu Deus, que mundo perfeito, né? A psicologia, ela pode auxiliar, na verdade, em diversas áreas, né, da nossa vida, dentro da igreja, em diversas áreas, e na dança também, né? Com todo o seu conhecimento, a gente consegue aplicar em diversos momentos, na verdade, né? Na aprendizagem, no ensino, nas ministrações espontâneas, no lidar com um amigo, com um colega, com um grupo, enfim, em vários momentos a gente consegue utilizar, né, o conhecimento da psicologia. E você está atuante já há 7 anos, né? E como é que foi, assim, um pouquinho desse conhecimento da psicologia da dança? Porque às vezes a pessoa se pergunta, né? Mas como que é isso? Então dá, assim, um spoiler pra gente aí de como que funciona, como que foi o curso, como que foi a especialização, os pontos principais, assim, que você vai agregando, que você achou, assim, poxa, de extrema importância, né? Dentro de um contexto realmente cristão, dentro de uma abordagem, dentro de equipes, né? Porque nós estamos aí, graças a Deus, com muitos ministros nos vendo nesse momento. Então, seria, assim, realmente uma boa orientação para eles também. A psicologia, ela consegue te trazer, né, um olhar muito mais humano para o outro. Sim. Porque, às vezes, quando você olha com um olhar mais técnico, voltado para dança, você olha o outro como um corpo. Sim. Um corpo que precisa ser perfeito, fazer movimentos perfeitos, tá em sintonia, tá em harmonia, mas você esquece que o corpo, ele não é só externo, né? Ele tem todas as suas características internas. E que a gente não consegue também desassociar mente e corpo, é uma coisa só. Então não adianta você estar ali por inteiro presente fisicamente, mas internamente você não tá legal, não tá bem, não vai fluir. E muitas das vezes não é falta de técnica ou falta de algo mais voltado
pro corpo, né? Tecnicamente, assim, da dança. Mas é um momento que você não tá legal, é uma coisa que tá te prejudicando psicologicamente, emocionalmente. Uma das coisas legais que eu acho de pontuar, por exemplo, no nosso contexto cristão, no nosso contexto da dança cristã, a gente não olha só, como a gente estava conversando, não olha só a técnica, não olha só a dança, não olha só a música. A gente precisa passar uma mensagem através da nossa dança. Sim, sim. Né? O profeta, ele é uma mensagem, a nossa dança precisa ser uma mensagem também. E se você não entende que você é uma mensagem, não entende que você precisa passar uma mensagem e que você precisa estar bem para isso, precisa ser isso, aquilo não vai fluir. Vai ser só uma dança, né? Vai ser só um corpo se movendo, um corpo em movimento. Mas quando você entende que você precisa ser uma mensagem e alinhar todas essas suas questões, aí tudo começa a fluir. Por exemplo, como que você consegue ministrar um espontâneo se você é uma pessoa com baixa autoestima? Eu acho que isso vai dar uma travada. Interfere, né? Como que você consegue ministrar uma música espontânea se você tem dificuldade com o olhar do outro, se compara muito com o outro? Entendi. Você pode ter dificuldade de ministrar uma ministração espontânea quando você tem problema com julgamentos, quando você se compara, como eu falei também. Enfim, tem tanta coisa, né? Você vai olhando. Abordagens, né? E aí pode ser. E aí, às vezes, você pode olhar e pode achar que aquilo não é o chamado da pessoa. Entendi. Você pode olhar que ela não tá preparada, que ela precisa de mais treino, de mais técnica. E muitas vezes são coisas que ela carrega interna. Né? Sim. Se você tem dificuldade de expressar seus sentimentos, como você vai expressar a mensagem que Deus está te colocando? Né? Deus está te dando, colocando no seu coração. Então, tem muitas coisas que podem interferir, que às vezes é só uma questão de se dar conta, né? E de corrigir. O bom é que, antigamente, né? Não sei se você concorda comigo, tinha muito mais preconceito em relação à psicologia na igreja. Sim. Eu acho que isso tem sido derrubado, né? De pouco, com certeza. De pouco tempo pra cá. Hoje em dia já é uma aliado, né? É um aliado nos atendimentos, no relacionamento. Ela consegue ser aliada não só na dança, né? Na família, na área dos adolescentes, de modo geral, crianças, contexto enfim, igreja. de modo geral. Então, ela pode ser uma grande aliada, não só para a dança, mas para a igreja também. Então, você tendo um grupo, por exemplo, de adulto, criança e idosos, um ministério de dança misto. A sua forma de ensinar para um também não vai ser a mesma forma de ensinar para o outro. Sim. Então, até isso, a psicologia da aprendizagem consegue te auxiliar, né? Mostrando a melhor maneira de ensinar para uma criança, a melhor maneira de ensinar para um adulto, para um idoso, a forma como ela aprende melhor. Então, são tantas coisas, são tantas pontos, ferramentas, né? Tantas ferramentas que a gente pode usar. Que você usar. vai desenvolvendo, né? É verdade. Ai, que bom. E exatamente isso, né, que eu ia te perguntar. Entre a técnica e a unção. Porque a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, né? A gente não tem que ficar, assim, tão preocupado com a técnica e também tem que estar, sim, à disposição do Espírito Santo para realmente fluir o que ele quer. Porque, ainda mais assim, nós que já estamos aí caminhando juntos na dança, ministramos muito tempo juntas, nós sabemos como que isso é importante, né? A gente consegue detectar realmente quem está muito preocupado com a técnica e quem realmente usa a técnica, mas deixando o Espírito Santo ser predominante naquele momento, né? Essa sensibilidade, essa busca. E aí, como que é esse equilíbrio para você? Como você falou, precisa andar junto, né? Técnica e a unção. Porque uma frase que eu ouvi, a técnica, ela chama a atenção, mas a unção, ela convence. Você pode ter toda a técnica do mundo, eu posso achar a sua dança linda, maravilhosa, mas ela, sem unção, não vai me passar nada. Exatamente. Não vai transformar meu coração, não vai transformar minha mente, atrai, minha vida. Né, a presença. E, às vezes, e aí você pode ter a unção, você pode passar a mensagem, mas, às vezes, uma pessoa que é leiga, uma pessoa que não é cristã, talvez ela não seja atraído de princípio, porque ela não vê algo tecnicamente perfeito como ela talvez esperasse, como ela vê no mundo, por exemplo. Sim. Então, quando você junta os dois, eu acho que é o aliado perfeito, né? E eu acho que a gente precisa fazer tudo com excelência. Então, não adianta você querer entrar
dançar para o Senhor, dançar para Deus, e também não procurar ensaiar, fazer aula, se Sim, se especializar, se dedicar, aprimorar, se dedicar exatamente. e fazer de qualquer jeito. Deus derrama capacidade, com certeza, mas Ele também espera que você procure se aperfeiçoar naquilo que Ele te chamou, né? No seu chamado. Sim. Então fica a dica para vocês, ministro da dança, que está querendo realmente se conhecer, né? Saber realmente se de repente a sua dança está travada, não está desenvolvendo, de repente por alguma situação que você passou ao longo, né, da vida, realmente você é uma pessoa mais tímida. Nós indicamos aí a psicóloga Ariane, específico, né, nessa área aí de psicologia da dança. E também você já trabalha na área durante 7 anos, né? E hoje a sua especialização está sendo atendimento, mas você teve muito tempo também trabalhando com pessoas, contratação e RH. E aí me fala, como que foi essa escolha Transição. pela psicologia? Então, ela não vem de muitos anos atrás, não soube o que eu queria fazer desde criança. Isso foi uma construção também, né? Ela veio no ensino médio através de alguns amigos e amigas na escola, a gente sempre conversando, o que a gente vai fazer no Enem, quem já escolheu no Enem, o que a gente vai fazer? Então, conversando e procurando saber o que a gente conseguia trabalhar com pessoas, o que a gente conseguiria trabalhar com pessoas ajudando outras pessoas, enfim. Fizemos uma lista e aí cada um foi entendendo seus pontos fortes, pontos fracos. Eu entendi que a psicologia podia me auxiliar pessoalmente também primeiro Sim. e depois que auxiliar com o outro. E aí foi assim, quando eu entrei na faculdade foi amor à primeira vista. Desde que eu entrei eu gostei. Já se identificou. Identifiquei de primeira. Depois eu tentei até fazer uma outra faculdade, entrei em uma outra faculdade federal junto com a psicologia, mas não curti, não era aquilo que Deus queria pra mim. Saí, continuei na psicologia. Me formei em 2019 e atendo desde a faculdade. Na faculdade a gente tem nossos estágios, Sim, atende na sim. clínica social da faculdade, então desde lá até Já desenvolve até hoje, né? Hoje você está com um atendimento um pouco mais limitado, está sendo online, porque você tem, né, uma joia rara aí. A Ariane, casada já há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Eu sou madrinha, gente, da Ariane, de casamento. E aí temos a Hanna, que chegou, né? A Hanna. Então, como é que tá essa experiência aí, Presentinho de juntando aí, né, a vida de casada, a profissão, o chamado ministerial. Hoje vocês estão congregando, né? Numa nova casa na fé. E pode compartilhar conosco, tá? E como tá sendo esse tempo, assim, de mãe também, né? A Haninha tá com 2 meses. pacotinho. Pequenininho. Ai, tá sendo maravilhoso, assim. É muito desafiador. Agora a gente conversa. É muito Sim. desafiador, mas é um desafio muito gostoso. É maravilhoso. Tem sido tudo muito novo. Por mais que você estude antes, na prática é Na tudo prática é diferente. diferente. Não tem jeito. Mas é maravilhoso, assim. Você vê uma coisa tão preciosa, tão perfeita que sai de você e que Deus entrega, assim, a vida dela pra você cuidar, pra você direcionar. Então, assim, tem sido maravilhoso. Acho que foi no tempo certo, no tempo de Deus agora, né? Com 3 anos que ela veio, nosso Sim, milagrinho que sim. chegou aí. Glória a Deus. Ai, mas tem sido muito Tem bom, um tenho amado. testemunho lindo, né? Da Hanna. E compartilha, porque você falou em milagre, Ai. então compartilha assim. Só o ponto Ai, não principal posso do chorar. milagre. Então depois eu volto na parte do profissional. Pra falar. Durante o meu trabalho de parto, né, tava lá, naquele momento de desespero, mas esperando, né, a hora Você certa queria pra o ela parto vir. normal, né? Eu estudei muito pra ter o parto normal, eu sabia que eu ia pedir arrego 10 mil vezes, mas eu falei, não deixa eu desistir, não deixa eu desistir. E aí, durante o trabalho de parto, tava evoluindo todos os centímetros das contrações vindo, mas quando chegou, eu acho que em média lá pros 8, já no momento de fazer força, já pra ela sair e tal, ela não ia, não saía, não vinha, ela não descia, e a gente não entendia o porquê, né? Mas com a avaliação médica, a médica me disse que ela tava com a cabecinha um pouco torta, tava um pouco pra trás, assim, e aí o ossinho do queixinho dela tava batendo no meu osso, e aí ela não ia descer. Talvez com movimentos meus, né, ela poderia encaixar novamente de forma certa, mas era tanta dor naquele momento, já estava muito avançado, que eu não conseguia fazer movimento nenhum.
E os batimentos cardíacos dela estavam alterados, Sim. né? Durante o cardiotoco, os batimentos eram para estar de 120, 150, tava até 80. Eu tava muito baixinho. E aí a gente tentou, mas não dava para esperar muito tempo, né? A cesárea, ela é o meio mais rápido de se nascer. Então, por mais que eu não quisesse, tivesse medo muito mais da cesárea do que do parto normal, eu entendi que aquilo era a melhor opção para minha filha. E aí, enfim, fomos pra cesárea, ela nasceu. Mas quando ela nasceu, o médico saiu com ela correndo, não consegui vê-la. Entendi que alguma coisa tinha acontecido ali, mas eu não queria saber, não queria perguntar, porque eu já estava muito nervosa. Então foquei em respirar e ficar calma e crendo que daqui a pouco eu ia estar com minha filha nos braços. E depois eu estive com ela nos braços, mas eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. E aí, quando eu fui perguntar, uma das pessoas que estiveram comigo no parto, e o Vitor também me contou, porque ele viu, não me contou na hora pra não ficar nervosa. Eles disseram que ela demorou, depois que ela nasceu desacordada. E demorou 17 minutos pra respirar. Meu Deus. E tiveram que fazer todas as movimentações com ela, as ventilações mecânicas, manobras de respiração, de oxigênio, máscara, enfim, tudo, pra ela voltar. E ela não voltava. Ela não tinha chorado, mas também isso é normal, mas o não normal era não respirar, né? E aí o Vitor me contou também que os médicos fizeram de tudo, ela não voltava, e eles saíram da sala, deixaram ela lá sozinha, como se realmente já tivesse feito tudo, né? E aí, depois desses longos 17 minutos, quase 20 minutos, depois que os médicos já tiveram saído da sala, ela chorou. E Vitor, com certeza, ali, em oração, intercessão, clamando, né? Com certeza. E aí, quando ela chorou, ele conta que os médicos voltaram correndo pra sala. Meu Deus, Os que pediatras lindo. voltaram correndo pra ver o que Glória tinha a Deus. acontecido. E aí, o que a gente entende, né? Quem fica 17 minutos sem respirar, Sim. gente? Ninguém fica nem 5 minutos sem respirar. Nem sei se tem curso pra isso, curso de apneia, enfim, você conseguiria ficar tantos minutos sem respirar, ainda mais um bebê Eu tão desconheço. Eu frágil. vejo realmente como a mão de Deus. E principalmente sem os médicos na sala, né? Eu falo com ele que se Deus permitiu que os médicos saíssem, fizeram pra mostrar que não foi a mão do médico que trouxe a vida dela de volta, foi a mão do Senhor que trouxe a vida dela. Amém. Glória a Deus. Então ela já nasceu aí forte e corajosa. Já com testemunho. Um testemunho pra contar, meu Deus. Só Jesus. Ai, Mas que graças a lindo. Deus deu tudo Graças certo. a E ela tá aí. Deus. Que Linda, bom, muito glória a fofinha Deus. também. E hoje vocês estão servindo, né, com o pastor Jefferson, a pastora Jaqueline, que são os queridos também, temos um grande carinho. Vamos ter Sim. oportunidade também, né, algum dia de trazê-los aqui. Como é que tá sendo esse tempo na caminhada? Você tá em Alcântara, né? Foi muito engraçado porque a Jaqueline e o Jefferson foram meus primeiros líderes. Ah, que lindo. Foram os meus primeiros líderes na dança, né? Aham. Então, depois de um tempo, a gente voltar a se encontrar e a caminhar junto. E ela como líder, como pastora, ele como Sim, pastor, como sim. líder. Eu falei, só Jesus promove Faz esses isso. encontros, né? E aí tem sido maravilhoso. A gente, desde que a gente entrou lá, conheceu a igreja, a gente se identificou de primeira, amamos nossos Sim, pastores. tem E crescido, evoluído, desenvolvido, né? A a direção presença do do Pai. Senhor ali, a liberdade que Deus tem, que o Espírito Santo tem de agir ali, é assim, sobrenatural. Então, maravilhoso. Ai, Vamos que amar. bom, que bom. Graças a Deus. E como que Deus assim te chamou especificamente? Porque na dança, como ministra da dança, você já está há quanto tempo? Ah, eu acho que desde 12 anos. 12 Então, anos? 18 anos, eu acho. 18 Vou fazer 30 anos, esse né? ano. Como que foi isso? Eu sempre gostei de dança e de música desde pequena, né? Eu participava de tudo que podia participar de dança na escola, eu participava. Eu gostava de brincar, de dançar, de cantar, tudo. E essa era a minha oportunidade de dançar e cantar. Em casa, na escola. Não tinha condições na época de fazer cursos, era tudo muito caro, a gente não tinha condições. Mas eu dançava em casa, dançava na frente do rádio, eu amava. Na escolinha, na igreja também, sempre pedia, tio, a gente pode dançar? E Tio, a gente 18 anos pode atrás, cantar? né? Era bem assim, né? Bem difícil. Era. E aí, na escolinha, em casa, na escola, sempre dançando, sempre tendo essa oportunidade de movimentar, enfim, tentando participar de tudo que eu podia. Foi quando eu conheci esse ministério da pastora Jaqueline e do pastor Jefferson, há muito tempo atrás. E é assim que eu entendi, que eu vi, que eu cheguei na igreja, que eu podia dançar e dançar pra Deus. Eu falei, meu Deus, que Me perfeição, achei, me encontrei. Jesus. E aí, desde lá, eu tenho
fluido, desenvolvido, crescido. A única coisa é que a dança mudou. Sim. Né? Eu falo que a minha dança transicionou. Sim. Porque eu conheci a dança como só um movimento, só uma dança, só uma coreografia. E depois que eu entendi que Deus queria muito mais de mim, queria muito mais da minha dança, entendi que não era só uma dança, mas era passar uma mensagem, como eu falo. Sim. Eu entendi que eu precisava ir além, buscar algo mais, me aprofundar mais em Deus, porque ela precisava impactar vidas, né? Não só ser um agito em um culto, Sim, não só ser uma distração em um culto, Sim. mas que ela pudesse tocar nos corações e levar a palavra de Deus através do nosso movimento. E aí foi gerando isso. Vida, né? Transformação. Tem uma longa caminhada aí. Que lindo. E você tem um testemunho que você estava se ministrando ou com determinado grupo ou pessoas, um momento, algum lugar que você esteve, um testemunho de milagre, de cura, de transformação? Eu acho que a gente não pensa. Quando de a gente tá nesse momento, também, né? Com o Espírito Santo, né? De renovo. Quando a gente tá nesse momento da dança, a gente pensa que somos nós e Deus, a gente entende que a gente tá passando uma mensagem pro público, mas precisa se conectar com ele. Então, não me importa se alguém tá olhando, se tem 10 pessoas, se tem 50, se tem 100. Você tá ali então, pro noivo, mim, né? É mais um dia. Exato. Cumprindo o meu chamado. Então, eu acho que os dias que a minha dança mais impactou vidas foram dias que eu tava, assim, muito cansada, muito pra baixo, ou desanimada por alguma coisa, passando por algum problema. E aí, às vezes, a gente acha que a gente passa por algum problema, alguma dificuldade, a gente já quer logo, vou ficar em casa hoje. A palavra diz, né? Quando eu tô fraco, né? Vou ficar em casa hoje, não vou não. Ou então, vou dar o meu mínimo. Mas a gente tem que... Não é assim, né? Aí que a gente precisa estar mais forte, aí que a gente precisa ir. Eu acho que todas as vezes que alguém falou algo comigo, Eliane, sua dança me impactou, esse movimento gerou algo em mim, eu senti o Senhor através da sua vida, acho que foram esses dias, assim, os dias que eu tava mais, assim, pra baixo. Eu falo, glória a Deus, Senhor, obrigado. Porque não é pela minha vontade. Não é por você, né? Não é pelo seu ego, por mas é realmente ser direcionado naquele momento pelo Espírito Santo e tá agradando a Ele. Às vezes eu não lembro nem o que eu fiz, nem o movimento que eu fiz, nem o que eu fiz naquele louvor, porque a gente se deixa ser conduzido pelo Senhor, né? Sim. Então, na ministração espontânea é aquilo que é espontâneo nosso, e mesmo sendo espontâneo, mesmo sendo aquilo na hora, você tendo conectado com o Senhor, né? Aquilo consegue impactar em corações, e às vezes as pessoas podem não falar, mas eu tenho certeza que impacta corações e as pessoas quando estão olhando. E como foi assim pra você, um momento marcante? Você ministrando, uma coisa assim que te marcou, que você se sentiu assim, renovada no meio da dança, no meio da ministração. Tem aquele momento, né, que você se mergulha na presença realmente. Todo momento a gente fica ali ligado, entronizado com o Espírito Santo, buscando realmente o que ele quer, né, na conexão com tudo ali que ele tem para aquele dia. Mas aí tem aquele dia que você realmente, assim, você fala, Senhor, totalmente fui conduzida por ti, renovada. Eu acho que o que eu posso trazer uma vez foi um dia em que eu fui dar um workshop em uma outra igreja. Sim. Que eu não me sentia capaz. Eu falei, Senhor, tudo que eu sei foi o Senhor que me ensinou. Sim. Eu nunca fiz balé, eu nunca fui numa escola de jazz, eu nunca fiz um curso de formação em dança. Eu nunca fiz. Então, tudo que eu aprendi foi com meus líderes, minhas líderes e com o Senhor. Sim. Então, ir para um outro lugar, para falar daquilo que eu sei, daquilo que ele me ensinou, eu falei, meu Deus. Um desafio, né? Foi um desafio, mas foi, assim, maravilhoso. Porque a gente vê que, como a gente tá falando, né? Não é porque eu sei de algo, mas é porque Deus capacita. E não adianta a gente guardar aquilo que a gente tem pra gente só, né? Usar aquilo que a gente tem, o dom que Deus nos deu pra gente. A gente precisa levar aquilo que a gente sabe pra abençoar outras pessoas. Amém. Então, poder ir pra um outro lugar e abençoar outras vidas com aquilo que eu sei, que às vezes a gente acha que é tão pouco, mas pro outro pode ser muito, né? Sim. Então, essa foi uma experiência muito impactante pra mim, foi muito maravilhoso. Ai, tremendo. E assim, nós sabemos que também, né, você falou de uma virada de chave que você teve, e eu acredito que pode ter sido nessa questão do impacto do profético, né?
de tirar realmente toda essa capa da coreografia, mergulhar na presença, essa ousadia de mergulhar na palavra, na oração. E como que funciona isso? No caso, a sua oração, a sua conexão com Deus, você trazendo isso na sua vida diária, dentro realmente para que o Senhor designou, né? Porque é todo tempo, adorar o Senhor assim é todo tempo, né? E principalmente quando você está ali dentro daquilo que Ele te conduziu, te chamou. Como que é isso, essa sua vida de oração? Como que é importante também deixar para os tangedores que tem que ter conexão, tem que ter relacionamento, tem que ter leitura da palavra, tem que ter realmente uma dedicação. Não é só a técnica, né, de você fazer aula, porque muita gente chega e fala isso, né? Vamos fazer aula disso, aula daquilo, achando que isso que vai causar, né? É como diz aí na linguagem de hoje. Mas não é. Né? Eu acho que traz todo o diferencial realmente, é a sua intimidade, a Com sua certeza. busca. É Como é que verdade. você Não adianta a gente desenvolve, né? chegar para ministrar e orar para que o Senhor derrame essa unção em Naquela você hora. e que você flua. Isso precisa ser um estilo de vida, né? Sim. Se você não tem comunhão com Deus na sua casa, não adianta você orar para fluir naquele momento, porque não vai fluir. Você pode ter memorizado todos os seus passos, todos os melhores passos, todos os melhores saltos e giros, mas aquilo, o profético, não vai descer assim, como um passe de mágicas na sua vida. Isso, como eu falei, é um estilo de vida. Você precisa ser para fluir aquilo que você já é. Sim. Não aquilo que você quer que Deus derrame na hora sem você estar construindo isso no Senhor, né? Então, isso precisa ser uma caminhada diária, uma busca diária de consagração, na verdade, né? De consagração para você ser aquilo que você já é. Você só vai expressar aquilo que você já é. Não tem como isso acontecer num estalar de dedos, né? É muito mais fácil a gente ensinar a técnica para o outro do que ensinar uma dança profética. O que é uma dança profética? Não tem como. Porque você algo que vem de Deus, algo que vem da sua entrega, da sua busca, do seu secreto, né? Não tem como eu te ensinar a ter comunhão com Deus. Você sabe o que você precisa fazer e é só fazer todos os dias, né? Orar, ler a palavra, se consagrar, jejuar. Mas acho que vai além, é realmente ter o Senhor, né, num grau de relacionamento. Com certeza, é um estilo de vida. Exatamente. E como você aplica, né, esses ensinamentos na sua adoração hoje na sua vida? Porque como eu falei, né, hoje casada, 3 anos, porque tem também uma diferença. Tá lá solteira, vivendo pro Senhor, pra faculdade, estudando. Aí você tem o seu quarto, seu tempo de entrega ali. Como que funciona isso, né? Dá essa dica até para as mamães ministras que estão aí em casa também passando por isso, uma fase com bebê pequeno, tendo que amamentar, madrugada, né? Responsabilidade também dentro da onde congrega, na igreja local. E como que você está administrando isso tudo e exercendo, colocando em prática os ensinamentos e vivendo essa adoração na sua vida? É preciso muita organização. Porque senão uma coisa atropela a outra. E você entender o que é prioridade, né? Você não pode querer fazer tudo de uma vez, senão não vai dar certo. E entender o que é prioridade naquele momento. Sim. Você tem que entender, agora é o meu momento com Deus, e agora é o meu momento como mãe, agora é o meu momento como esposa, agora é o meu momento como para mim mesmo, Sim. ou o meu momento para não fazer Muito nada e para importante. descansar. Sim. Então, são muitas coisas, né? E momento profissional ainda, nem falei, ainda tem isso, é muita coisa. E aí, às vezes, no comecinho, né, a gente acha que não vai dar conta. Pelo menos eu achei que não ia dar conta, né? No início, quando o bebê nasce, naquele primeiro mês, você fala, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas só no Senhor mesmo que a gente consegue força e entende que a gente consegue, a gente E precisa tudo é se organizar. novo, né? A gente precisa se organizar, entender o que é prioridade e organizar nossas funções, né? Para não deixar também as coisas para lá. Você tem que dar atenção ao seu esposo, atenção à sua filha, ter o seu tempo com Deus, ter o seu tempo como dona de casa, ter o seu tempo como filha, enfim, ter o seu tempo como tudo. Responsabilidade na igreja. Isso, e você citou algo muito interessante, ter tempo para você, né? Porque às vezes a gente vai se anulando, vai pensando no outro, vai pensando nas circunstâncias que temos. E esse tempo também para você é importante, né? Com a ajuda também do seu esposo, que é um homem de Deus. Então eu acho que esse equilíbrio aí vai se tornando mais fácil, mais tranquilo, né? Vai fluindo. Você vai entender que você vai estar totalmente entregue para um bebê que não acabou de nascer
E também tem que entender que tudo mudou, né? Não adianta a gente querer fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Sim, Vitor tem que fala que isso pra mim desacelerar. também. Não adianta você querer fazer tudo que você fazia antes, que você não vai conseguir. Então você vai surtar. Vai ter que entender que as coisas mudaram, o seu tempo é outro. Eu vou fazer o que eu consigo fazer agora, Sim. o que é prioridade que eu vou fazer agora, o que não é, eu vou deixar para um outro momento. Você vai ter que entender que você não vai dormir mais como você dormia antes. Então, muitas vezes a madrugada é fazendo o que você quer fazer para você. Às vezes é lendo um livro, ou vendo um filme, ou só existindo, respirando, sem estar cuidando de ninguém. Mas é isso. Ou só dormindo, né? Eu quero dormir. Meu Deus. Mas eu acho que a chave é isso, né? Você entender que você não é a mesma. E não será mais a mesma como antes, né? E é muito lindo, né? Foi Esse difícil tempo pra mim de no começo mãe. entender, mas depois vai passando, você vai se entendendo com a sua rotina nova, né? Você vai se organizando. Então, aos poucos as coisas vão ficando mais leves. E tendo uma rede de apoio, tudo é muito Sim. melhor. Então, se eu não tivesse uma rede de apoio, se eu não tivesse alguém que me entendesse, que me ajudasse, me auxiliasse também, então seria mais difícil ainda. Então, tá indo, as coisas estão melhorando, graças a Deus. Tá fluindo, tá até aqui no podcast, né? 2 vezes. Aninha linda, maravilhosa, E ela é tão bela com boazinha. pai, tranquila. Ela é tranquila, ela não me dá muito trabalho. Ela é um bebê que tem as mesmas vontades de todos os outros bebês, né? Ela quer o colo da mãe, quer a atenção da mãe, quer mamar. Mamar o tempo todo. E curte realmente essa fase que é única e passa assim Passa muito muito Meu rápido. Deus. As pessoas falam, a gente não acredita que passa rápido, mas depois você vivendo, você fala, meu Deus. Deu um gritinho. Meu Deus, já tá sorrindo. Meu Deus, daqui a pouco tá engatinhando. Meu Deus, você pisca e já tá andando daqui a pouco. E você que sempre foi muito dedicada, né, na sua profissão, você atua já há 7 anos, já com seus pacientes, trabalhou em grandes empresas, né, e agora trabalhando para você, sempre ativa, então você realmente teve que desacelerar, Muita coisa, né, com certeza. desacelerar, e isso não tem problema, tudo bem, porque muitas das vezes, né, as mulheres acham que não, poxa, eu vou ter um filho, isso aí vai me impedir o meu trabalho, o meu fluir, o meu tempo, mas é aquilo que você falou. Deus em primeiro lugar, né, como prioridade, e você se organizando. E ser mãe é maravilhoso, contemplar esse belo, essa criação de Deus é uma experiência única e traz também pra gente, né, um desenvolvimento, Com certeza. maturidade, uma empatia, principalmente Com você que certeza. sempre gostou de criança também. Eu acho que isso também ficou mais aflorado, né? Com certeza. Em você realmente entender também com outro olhar. Eu acho que quando a gente é certeza. mãe, a gente consegue ver isso com outro olhar Com também. certeza. Eu vi uma frase que fala assim, mais ou menos assim, né? Que ser mãe é estar mais próximo de Deus. Porque você tá ali se dedicando 100% para alguém que não é obrigada a te dar nada em troca depois. Né? Você se doar por inteiro, você amar alguém com todo o seu coração, com toda a sua alma, assim como Deus nos ama. E mesmo assim, sem garantias de nada mais pra frente, né? Sem garantias de retorno de nada. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente, por um tempo, esquece do nosso ego, das nossas vontades, do que a gente quer, em prol do que ela quer, do que ela precisa, das necessidades dela, do seu bebê. Então, assim, isso é um exercício, assim, de anulação de ego e de né? maturidade, né? Porque pode não ser muito fácil para algumas pessoas, Sim, né? sim. Algumas pessoas já desejam isso, mas algumas pessoas realmente relutam um tempo justamente porque sabe que tem que renunciar a algumas coisas, né? É verdade. Ai, que lindo. E como tá a Ariane? Como é a Ariane assim no dia a dia? A gente sabe que você tá nesse período do bebê, mas aí pro pessoal de casa saber como que é a Ariane no seu cotidiano normal, gosta de viajar, gosta de passear, gosta de ficar quietinha, tomando aquele chocolatezinho quente, curtindo. Fala um pouco de você, né? Então, de tudo um pouco, na verdade, né? Eu acho que nesse início eu fiquei mais quieta, né? Porque ela tava crescendo, ainda se desenvolvendo, tomando as vacinas dela. Mas eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto do meu silêncio, mas por um tempo. E eu também gosto de sair, ver o mundo, ver as coisas, ficar muito tempo em silêncio, muito tempo quieta. Você vai começando a ficar, né? Você precisa ver o mundo, precisa ver gente, precisa ver acontecendo as coisas. Mas tudo é um equilíbrio, né? Como você falou. Agora ela já tá um pouquinho maior, então a gente tá começando a sair mais, né? Levar ela pra conhecer o mundo, conhecer as coisas pela primeira vez.
Tem sido um desafio, que sair com criança é um desafio, mas Leva a casa, né? leva a casa inteira, uma mala inteira. Mas no dia a dia, eu fico sozinha com ela de manhã e de Sim. tarde. Então é o tempo que eu tenho com ela e com Deus também, onde eu boto meus louvores lá no alto, Vai. canto, danço, Uhum. brinco com ela, cuido dela, cuido da casa. E aí quando o Vitor chega, ela tá indo dormir. E aí é o meu tempo de ser esposa também à noite e fazer algo pra mim. E às vezes eu entro um pouquinho à madrugada de vez em quando pra poder também fazer outras coisas. Pra ter tempo de fazer outras coisas. Pra ler, né? Se Pra cuidar da organizar, casa. se Esses dias eu tava lavando o atualizar. banheiro, nem sei que horas era daquela madrugada, meu Deus. Mas é isso, assim. Eu gosto de. O meu momento com Deus geralmente é esse horário da manhã, onde ela acorda, ela tá mais tranquila, eu arrumo ela e tenho meu momento com o Senhor ali de manhã. Porque depois as tarefas do dia a dia, se você não priorizar isso pela manhã, as tarefas do dia a dia vão te, né, atropelando. Mas você falou de viajar, eu amo viajar também. Agora que ela tá ficando maiorzinha, a gente conseguir sair mais. Vai Mas é voltando, isso. né? Vai A voltando aos poucos, rotina, a aos rotina vai voltando, pouquinhos. incluindo ela, entendendo que nem Sim. todo lugar a gente vai conseguir ir, É. mas vai dar tudo certo, vai dando tudo certo. E por um tempo, mas depois volta tudo, né? Você falou uma coisa muito legal do trabalho, né? Eu trabalhei como psicóloga e no RH também em vários lugares e hoje com ela bebê eu entendo que não é mais o meu momento esse de pensar nesse trabalho fora. Já Entendi. foi. Uhum. Com ela, nesse momento, ou eu priorizo um trabalho ou eu priorizo minha casa e minha filha. Né? E isso também pode ser muito difícil para algumas pessoas, porque ficar em casa e cuidar do bebê é você trabalhar 24 horas. Sim. Você não sai do seu trabalho, você trabalha 24 horas todos os dias. Não tem feriado, você Aham. trabalha todos os dias. E aí eu entendi que era o momento de focar só na clínica. Agora que eu voltei, eu tinha dado uma pausa também. Sim. Eu fui até dezembro. Ela nasceu dia 31 de dezembro. E Ainda eu teve isso, né? Foi, Verdade. e eu atendi até uma semana antes, se eu não me engano. E aí agora, quando ela Você passou toda a gestação atendendo, foi. né? Quantas vezes na semana? Eu atendo online, então pra mim era tranquilo. E atendia, conseguia atender de manhã, ou de tarde, ou de noite. Mas 2 ou 3 vezes na semana. Mas agora é só à noite, porque o Vitor fica com ela, então Sim. pra eu conseguir me concentrar ali sem interrupção, e é o horário que ela dorme também. Então não Aí tem você como fica pegar mais muitas tranquila. pessoas também. Sim. E não tem como pegar muitos horários, a minha rotina vai reduzir também. Mas é isso, a gente vai se encaixando na forma que dá. E aí esse é o jeito de eu trabalhar fazendo aquilo que eu amo, mas também sem me tirar do meu lugar de esposa, Sim, de o momento que mãe. você está vivendo, né? O momento que você está vivendo agora é essa dedicação, essa maturidade, esse novo, curtindo e dentro ali realmente do que Deus tem para esse tempo, Sim, né? Esse e tempo de estar se dedicando a Hannah, com os ela está ensaios eu tive que dar desenvolvendo, uma pausa também, crescendo. né? Porque, né? No final a barriga te impede até de andar direito, então a gente deu uma pausa e É porque agora você ministrou até eu quanto nem tempo de lembro quantos gravidez? meses. Mas não, eu não ministrei a gravidez inteira, porque eu tive uma complicaçãozinha no meio, mais ou menos. E aí eu Aham. fiquei assim. E aí depois a barriga já foi me atrapalhando um pouco mais. E Pesando. foi assim. Mas aí agora ela, uns 3 meses, a gente já tá voltando. Como foi cesárea, ainda tem um tempo de recuperação Sim, também. A minha sim, médica pediu pra aguardar. E aí agora ela me liberou pra voltar aos poucos. sim, Então, agora sim. eu consigo voltar a fazer o que eu amo, ministrar também. Então, me sentir completa também no meu chamado. Amém, amém. Glória a Deus. E você também palestra, né? Então, as abordagens que você usa hoje dentro da psicologia da dança, sobre ministração, sobre realmente também o ensino, né, de elementos, porque é muito importante dos elementos também dentro da ministração profética, né? Sobre as cores, sobre o que cada elemento representa ali dentro da conexão que você quer transmitir realmente para a igreja, ou dentro da mensagem que é colocada, né, naquele dia. Sim, nada é E um acessório comum, né? Nada é exatamente. por ter ali algo comum. Tudo tem que ter um significado. Até as roupas, né? Todas as vestes Sim. têm um porquê. A escolha do louvor tem um porquê. A escolha de acessórios, de cores, então tudo tem um porquê. E às vezes a gente
encontra pessoas por aí que ainda não conhecem, né? Ainda não Sim. entendem muito a fundo. Isso já foi quebrado, né? Hoje em dia nós temos um leque muito grande de ministros, de profetas, sabendo Sim. que o profético está caminhando, está sendo Aham. realmente a ativação ou conhecimento. Muitas pessoas ainda, né, não mergulharam Sim. dentro realmente desse conhecimento, mas já cresceu Com bastante da certeza, é dança verdade. profética. E assim, você é conhecida por uma característica de gostar de ministrar muito com a Bíblia, com a palavra. E aí, Uhum. como que é essa questão no culto, né? No culto a Deus, o principal objetivo? Nós sabemos, mas é bom você clarear aí para quem está em casa, um tangedor, que de repente não viveu essa experiência, mergulhando no profético. Como que é isso? Nossa, eu lembro da primeira vez que eu ministrei com a Bíblia na minha vida. Foi assim, uma direção de Deus. Eu nem. E aí o Senhor falando Bíblia, 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 eu entendi que aquilo poderia ser algo visível, palpável para as pessoas entenderem ainda mais a mensagem. Porque o acessório é isso, ele não tem que roubar a cena Sim. da mensagem, mas ele é um acessório para você auxiliar a passar a mensagem que o Senhor está querendo que você passe. Então, fluiu tão natural, parecia que já tinha ministrado, enfim, a vida toda com ela. E eu não sei, não sei, sabe? É uma coisa que vem de. É um fluir do Espírito, uma É uma direção conexão, ali. assim, que eu acho muito. Eu gosto muito de ministrar com elementos, né? Não só a Bíblia, com outras coisas Uhum. também, mas com. Acho que com a Bíblia foi um marco, assim, pra mim. Acho que foi um divisor. Sim, E que a aí eu Bíblia traz tenho. muito isso, né, de conhecimento da palavra, você trazendo isso para a igreja, porque quando você está ministrando, você está ministrando para a Uhum, igreja, né? Então, normalmente, o Espírito Santo, ele te conduz do que a igreja está precisando ali naquele momento, que ele quer derramar naquele momento, né? Então, é quando você verdade. pega a Bíblia, realmente é como um rio. É Rio, verdade. rio de águas vivas, e a palavra vai fluindo e você vai tendo esse direcionamento. É verdade. Isso é lindo É demais. lindo. Às vezes você. E você tem que estar muito conectado com Deus, né? Não é Sim, é aquilo que você acha que você sensibilidade. precisa usar, o acessório que Isso. você acha que vai ficar Não mais é para ficar bonito. bonito, exatamente. É aquilo que ele quer que você use para passar a mensagem que ele quer passar, não que Aham, você quer passar para a aham, igreja, né? exatamente. Então tem que estar muito conectado, tem que estar muito conectada com Deus. Conectar, se você estiver ministrando com outra pessoa, principalmente, né, a conexão com a sua irmã, assim, em Cristo no momento. Entender aquilo que Deus quer passar para a igreja e vocês precisam estar numa mesma Mesma sintonia, né? sintonia, né? Porque se você está em um momento e ela está em outro momento, vocês não conseguem entrar É. em sintonia, não vai travar ali alguma E coisa. assim, a gente sabe que o ponto principal, principalmente nós duas que já ministramos juntas, né? A gente gosta dessa conexão, mas eu acho que é muito além do momento. Eu acho que é uma questão de Com certeza, ligação com mesmo no certeza. Isso não é espiritual construído na hora. e depender realmente do Espírito Santo. Então, quando você está com a sua irmã, né? Ou você tá um trio Sim, e todas ali estão com aquela sensibilidade no espírito, a gente se fala no olhar, é verdade, com né? A gente certeza. se conecta no olhar e vai fluir e vai movendo. E É aí verdade. depois no final a gente fala, meu Deus, isso Meu teve Deus mesmo. ensaio, não combinamos, É né? Não verdade. aconteceu nada e fluiu assim de uma forma muito É coisa natural, linda, né? que depois algumas pessoas até perguntam, poxa, ensaiou não? Foi realmente tudo direcionado ali por Deus naquele tempo, Uhum. naquele É momento, né? verdade. Por isso, como você falou, a importância do relacionamento, né? Sim. Com os outros, enfim, com o grupo, com seus irmãos em Cristo, irmãs de ministério. E a preparação antes de você chegar na ministração, antes de chegar ali na igreja para poder ministrar. A gente precisa ter o Sim. nosso tempo antes, né, de entrar, de oração, de intercessão uma pelas outras, de busca pelo Espírito Santo ali. E se colocar à disposição do Senhor, né? Para ele fazer o que ele quer, que a gente possa se entender no olhar, que a gente possa estar em sintonia. Então, como a gente fala, nada acontece num estalar de dedos. Não adianta você querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Isso é uma construção. Tudo é uma construção. Então, quanto mais intimidade você tem com ela, com eles, enfim, mais tempo de relacionamento que você tem, as coisas. E a busca dos dois, na verdade, né? Porque não adianta você também ser muito amiga. Então é isso. Você tem que estar conectada com o Espírito Santo, conectado com a sua dupla, com o seu trio, né? É muito importante essa conexão de ambas as partes. E como é que tá aí o relacionamento com a família, com o bebê, os avós, todo mundo babando Vamos nesse novo babando. tempo. A Primeira Hannah neta, é a primeira primeira neta, sobrinha, primeira sobrinha, primeira filha, meu exatamente. Deus. E daqui Primeiro a pouquinho tudo. já tá com a roupinha da dança também.
Jesus, imagina, Senhor! Que emoção, né? Coisa linda, gente. Coisa linda, essa E neném. ao longo dos anos, Ariane, como que você percebe assim? Hoje nós sabemos que isso nas igrejas, a questão da dança profética, da ativação, a gente percebe que tem sido quebrado. A gente tem conseguido identificar essa expansão. Sim. E ainda enfrentamos ainda algumas situações, né? Nós sabemos que é tudo degrau por degrau, mas ao seu ver, como que tá isso tudo? Esse crescimento, a parte positiva para você e uma parte realmente que precisa, não vejo como negativa, mas que precisa realmente ter uma clareza, ter um cuidado, né? Eu acho que se você trazendo, você ministrando, né, a dança profética na sua igreja, e a igreja entendendo que você tá passando uma mensagem, ela vai entender que aquilo é necessário, que aquilo é Sim. importante. Mas se você tá levando a sua dança que não tem mensagem nenhuma, ela não vai entender como aquilo como algo importante, vai Sim. entender como algo descartável, como uma animação. Então, quanto mais você busca Deus, se aprofunda no seu chamado, se aprofunda no seu relacionamento com Deus, e aí vai transicionando a sua dança para uma dança profética, a igreja vai entendendo. E aí, à medida do seu comprometimento com o seu chamado, eu acho que a igreja vai entendendo a partir disso, sabe? Porque se você não tem comprometimento com o seu tempo com Deus e a sua dança ainda não passa uma mensagem, como que você quer que a igreja, com o seu pastor, entenda a sua dança como algo importante? Sim. Sabe? Então, eu acho que é muito disso. Você... Pode falar. Não, e traz uma liberdade também, né? Porque a gente também sai das quatro paredes e você entende que você é um ministro não só nas quatro paredes, né? Mas se você tiver realmente um movimento evangelístico na rua, se você também tiver realmente em casa, como você falou. E assim, é isso. É a extensão do que você já é. Né? Então ali você só expressa o que você já é em casa. Sim. Então toda a sensibilidade, tudo que você tem como conexão com Deus, tudo que você tem como busca, tudo que você também tem estudado, não só do técnico, se aperfeiçoado, mas da palavra, você consegue expressar, seja no altar, seja nas quatro paredes, seja no evangelismo, seja em algum local, né, de repente de ação social, em algum momento que o Senhor te direciona. Gente, nós estamos aqui e a Hannah tá conversando o tempo Ela todo. quer participar. E ela quer participar do podcast, então a gente vai trazer aqui para vocês estarem vendo, conhecendo essa lindeza que ela não para de falar. Ela tá doida para participar aqui do podcast, gente. E o Vitor tá aqui segurando a Rani. Olha ela, gente, que linda! Combinando com a mãe dela. Combinando com a mamãe, com esse laço dourado. Fala boa noite, pessoal. Tudo bem? Ai, princesa. Eu sou a Hannah. A carinha dela, gente, muito linda, muito Antes da linda. gente saber que ela era uma menina por meios, assim, científicos, a gente já sabia que ia ser uma menina. O senhor já tinha te falado, como foi Já isso? tinha falado. Até o nome dela, Deus já tinha falado. Meu Deus. E Hannah significa o quê? Hannah é a Ana no hebraico. E aí significa graciosa, cheia da graça de Deus. Cheia da graça de Deus. Acho que tangedora, escolhida, preciosa do Senhor, né? A gente no culto, antes de saber que estava grávida, um casal chegou pra gente pra orar por mim, por Vitor, né? Ela colocou a mão na minha barriga e falou que via que o Senhor estava colocando uma semente ali dentro e era uma menina. Ai, que lindo. E eu falei com o Vitor depois que eu tinha certeza que era de Deus, porque a menina que orou por mim, ela é uma pessoa que tinha acabado de perder um filho. Então, imagina você acabar de perder o filho e você ir orar pelo filho do outro. Sim. Só Deus faz essas coisas. Sim. Só Deus faz isso. É verdade. Se não fosse Deus, ela não ia fazer isso, eu tenho certeza. E eu falei, Senhor, meu Deus, uma menina. E ele ainda falou, e o Senhor fala comigo sobre Ana. Ana, eu fui falando Ana. Eu falei, amém. Aí depois de um tempo também, uma pessoa chegou do meu lado, lá na igreja, sentou do meu lado e começou a falar sobre a história de Ana. Aí depois ela, não sei nem porque eu tô falando sobre a história de Ana com você. Eu falei, eu sei. Por que você tá falando da história de Ana comigo? Confirmação. E aí a gente já tinha certeza. Eu sonhei também que ia ser uma menina. A Vitor tinha certeza que ia ser uma menina. E aí, quando a gente fez, né? Fez o teste, viu? Era uma menininha. Quanto tempo você descobriu? Eu descobri no início, logo no início. Acho que eu devia ter nem um mês, eu acho, praticamente, eu descobri que tava grávida. E aí, com uns 2 meses, 2 meses, 3 quase, a gente descobriu que ia ser uma menina. Descobriu não, né? Confirmou que ia ser uma menina.
E o nome a gente não tinha, não iria ser esse nome, né? Cada um tinha o seu nome, a gente não entrava em consenso. Aham. Ele queria uma, eu queria outro, e aí eu falei, eles falaram falaram sobre Ana. Aí Vitor falou, Ana, minha avó já se chama Ana. Aí Vitor falou, Ana é Hana em hebraico, vamos colocar Hana que é Ana. A gente colocou num papelzinho. Um nome que ele queria, o nome que eu queria e o Hana. Porque Ana é o nome da sua avó, né? Acabou sendo também, né? Homenagem a ela. Ficou toda feliz, né? Ficou. A bisavó Ana. Aham. Colocamos os 3 nomes no Bisa. papel, fizemos o sorteio. Qual é o nome que caiu? Hana. Aí Deus falando, tá vendo? Já falei que Já tinha que ser esse falei, nome. vocês estão Vocês não quiseram, insistindo. aí, ó. Aí Não, muito ficou. lindo esse testemunho que você deu agora sobre essa questão dessa autoridade espiritual. E aí eu vou pedir para você deixar realmente uma liberação, uma oração para os tangedores que estão em casa, para mulheres que estão passando por um tempo de oração, por esterilidade, né, que de repente estão orando aí um tempo para ter um bebê, para alguém que também possa ter perdido. E eu gostaria que você liberasse uma palavra para esses tangedores, para não deixar de sonhar e crer realmente que tudo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. E que essas pessoas também que possam estar passando por esse momento de dor, ou de repente, ai, não estou acreditando mais. Poxa, já tentei de várias formas, mas há esperança. Há esperança na palavra do Senhor. Então, fala com os tangedores em casa. Tem uma frase, né, muito famosa que é gerar um testemunho dói. Às vezes a sua maior dor, né, é o seu maior testemunho. A sua maior dor é o seu maior testemunho. E a sua maior dor é aquela ferramenta que Deus vai usar para alcançar pessoas que você nem imagina, nem tem ideia. Então eu sei que às vezes é difícil você pensar naquilo que você está passando, na sua dor do momento, mas quando você entende que a sua dor vai ser usada para alcançar outras vidas e você entende o propósito daquilo na sua vida, né? Entende o porquê que aquilo tá acontecendo na sua vida. Por mais que não seja fácil, eu sei, eu imagino, né? Mas os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. A gente não tem ideia do que Deus tem preparado pra gente. Às vezes a gente acha que o nosso sonho é o maior que a gente pode alcançar, a gente coloca uma meta, a nossa meta é o maior sonho que a gente possa viver, mas Deus tem muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente sonha. Então, entender a vontade do Senhor, entender que Ele tem muito mais para nós, é descansar. Então, que você consiga descansar no Senhor, entender que tudo tem seu tempo e que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo que você não entenda no momento, mesmo que você não entenda agora, mas eu tenho certeza que depois você vai entender. Amém, glória a Deus. Receba aí em casa essas palavras, essa direção realmente do Senhor. E creia no milagre, creia que Ele faz, creia que Ele levanta, né? Creia que os olhos deles estão voltados para você e que nada é em vão, né? É verdade. Nós estamos caminhando longos anos, né, Ariane? Temos muitos testemunhos para contar. É verdade. E eu pude acompanhar a Ariane em toda a sua trajetória de adolescente, casamento, agora mãe. Eu sempre brincava com ela, né? Eu falava assim, Ariane, eu quero que minha filha seja igual a você. A Esther tem bastante conexão com Responsabilidade, meu ela, Deus. por causa da responsabilidade, por causa da questão da obediência aos pais. Eu sempre a conheci obedecendo aos pais. Então também é tudo reflexo. Hoje o que você está vivendo, trabalhamos um tempo juntos, servimos juntos, né? Eu pude um tempo também estar liderando a Ariane e sempre foi fiel, sempre foi também obediente ao Senhor, sempre foi uma pessoa alinhada com um propósito, como é até hoje. Uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha. E hoje servindo numa nova casa na fé, tenho certeza também que tem servido os seus pastores, a igreja onde está com excelência. E é isso, o segredo é a obediência, o segredo é realmente estar baseado na palavra, o segredo é fluir naquilo realmente que o Senhor te direcionou, caminhar junto com o esposo, né? O esposo Vitor, que é uma bênção, um homem de Deus, um evangelista, e continuar tangendo aí, glorificando o nome do Senhor. Amém? Então, gente, nós vamos hoje parar por aqui, porque nós estamos com essa preciosidade e ela precisa descansar, ela precisa mamar. E foi um prazer, Ariane, ter você aqui Eu que agradeço. conosco, Muito obrigada. compartilhando realmente esse testemunho lindo de milagre.
né? Trazendo esse testemunho lindo desse processo, dessa transição que você tem vivido. Eu creio que abençoa muitas vidas. Amém. Porque como uma profissional de excelência que você entende o tempo, né? O tempo realmente de se dedicar ao trabalho, se dedicar à profissão, mas agora você está realmente nesse tempo de se dedicar à família, se dedicar à Hannah, né? Nesse projeto realmente, mas não abrindo mão daquilo que o Senhor realmente também derramou sobre a tua vida, né? Sobre o seu chamado. Então eu creio que é uma motivação, é um incentivo para você que de repente acha, não, tá tudo perdido, ou se eu tiver um casamento, ou se eu tiver um filho, vai me impedir, vai me travar. Não. Nós temos aí a Ariane, psicóloga, graduada, né, especializada no que faz, uma mulher de Deus, conciliando, claro, gente, com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas com um bebezinho aí lindo, glorificando ao Senhor e vivendo cada fase que o Senhor trouxe. E com um testemunho, gente, lindo. A Hannah voltou a viver. Ela ficou 17 minutos desacordada, 17 minutos. E isso é milagre do Senhor. Verdade. Então, o motivo principal também da Ariane estar aqui hoje é testemunhar esse milagre. É o que o Senhor faz, sabe? Mesmo quando não há esperança, né? Mesmo quando os médicos dizem que não. Mas a verdade. última palavra vem do Senhor. Como ela falou aqui, os médicos já tinham fechado a porta, já tinha desacreditado. Mas 17 minutos depois, você escutou o chorinho da Hannah. E hoje, o nosso milagre está aqui, para a glória de Deus. Obrigado, pessoal. Eu quero também estar agradecendo ao Vitor, né, que é o papai colaborador que esteve aqui. A Hannah, obrigado por esse tempo que você esteve aqui conosco, abençoando também outras vidas. Você é uma querida do coração. Né, Raninha? E é isso, gente. Eu quero agradecer aqui também os nossos apoiadores. Gente, nós oramos aqui pela Julie, lembra? Nossa apoiadora. Graças a Deus eu estive com ela. Ela tá bem. Graças a Deus se recuperou, voltando a trabalhar, voltando devagarzinho também, entendendo todo o propósito que o Senhor tem na vida dela. Então, obrigado também por você estar orando por ela. Julie, grande beijo. Obrigada também a Andréia por nos apoiar da Empório Fit. Muito obrigada. E nós estamos também com um projeto novo aí, com um novo apoiador, o Projeto Cord, que vai... Semana que vem a gente vai falar mais sobre ele, que também abrange a área da psicologia. É um projeto de um grande amigo meu, psicólogo também, e ele tá vindo assim com tudo, sabe? Abordando a área realmente da psicologia, no esporte, a mentalidade dos pais, a mentalidade do atleta, porque nós sabemos como que é difícil, né? O atleta caminhar aqui no Brasil. Então, assim, ele formulou todo um projeto. Nós vamos ter a oportunidade também de receber. Estou citando porque você também é da psicologia e você sabe também que a psicologia esportiva é importante, né? E logo, logo teremos novidades. Estamos também com mais esse apoiador. Vamos colocar tudo aí para vocês saberem de mais informações. Mais um tangedor aí para glorificar ao Senhor através da sua vida e através daquilo que o Senhor designou como conhecimento, como aprendizado, como graduação e trazendo para estar abençoando a outros, não com um propósito individual, um propósito assim egocêntrico, né? Mas essa expansão realmente de servir ao outro. Amém? Verdade. Grande beijo, obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. Está vendo esse feriado lindo aí? Aproveitem, glorifiquem, declare o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para sempre, né, Hannah? Grande beijo, até o próximo episódio. Deus abençoe. Beijo no coração. Dá tchau, Hannah. Tchau.